chegamos a citar na primeira parte da palestra falhas, ou seja, onde estaria a nossa falha. E eu estou abordando o assunto em termos gerais, ou seja, não em termos locais. Se essa falha não ocorre aqui, aonde estamos, mas ocorre em outros lugares da cristandade. Voltando ao assunto, alvo incompleto quanto ao Evangelho e falta de estratégia na evangelização. No primeiro caso, alvo incompleto quanto à evangelização. Que evangelizar no sentido bíblico, à luz do Novo Testamento, não é somente falar de Jesus. Não é somente visitar ou falar através da palavra viva, ao vivo, ou através de folhetos, enfim. É também discipular, cuidar do discipulado. Isso através do ensino em cultos, através da escola dominical, através de núcleos de ensino, mas isto é fundamental, fundamental. O livro de Atos, quando trata da evangelização, diz mais de uma vez que Paulo e outros obreiros da época, quando ganhavam almas e depois encontrou-se com eles, e na semana seguinte encontrou-se com eles. E ali nós vemos os sinais claros de que evangelizar não é apenas comunicar o Evangelho, é também discipular o novo crente. Assistir os crentes em suas dificuldades, de toda espécie. Qual é o cristão que está isento de problemas? Todo cristão sabe que a Bíblia diz no Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, está escrito no mesmo versículo. Nenhum crente está isento de problemas e dificuldades. É uma cota que temos aqui nesta vida. E os irmãos sabem que uma das escolas da vida é a escola das provações, a escola do sofrimento, a escola de apertos e dificuldades. E geralmente as lições que aprendemos na adversidade são as lições que nunca mais esquecemos dela. Muita gente tem o sofrimento apenas do lado negativo. Bom, se nós estamos sofrendo porque de fato fomos a causa, então precisamos nos arrepender, reconhecer, nos humilhar. Mas muitas vezes Deus permite o sofrimento porque Ele tem um plano naquilo ali, como encontramos em todos os exemplos das Escrituras. Seja como for, o sofrimento é também ao mesmo tempo uma escola. É tanto que Deus perdoa o culpado, Deus perdoa o pecado, mas não isenta o crente de sofrimento, não isenta o crente das consequências. E muita gente pergunta, mas por quê? Então Deus não podia fazer tudo completo, ou seja, perdoar a pessoa pelo pecado cometido, o crente, e também cancelar de vez as consequências? Não, Deus perdoa o pecado, e perdoa mesmo, e perdoa de vez, e perdoa para sempre, e perdoa sempre, porque o perdão tem a ver com a nossa salvação, o perdão tem a ver com a nossa comunhão com Deus, mas o sofrimento tem a ver com o nosso crescimento, tem a ver com a nossa maturidade, tem a ver com a vida cristã. E na evangelização, ajudar o novo crente em suas dificuldades. Há pessoas, como no caso lá dos Tessalonicenses, que eu acabei de mencionar na primeira preleção, se os irmãos observaram com cuidado, há um dos versículos que diz que tão logo eles aceitaram a mensagem que Paulo pregava, foram atribulados. Foram atribulados. Imagine, uma pessoa dá um passo para Cristo e em consequência disso começar a sofrer. E acredito que esta manhã aqui deve haver dezenas e centenas de pessoas com essa experiência.
que tudo estava bem até o momento que não aceitou a Cristo, mas no momento que passou a experimentar a transformação em sua vida, surgiram os apertos. Mas a vida cristã é isso mesmo. Mas é preciso, uma hora dessa, que o crente receba assistência, orientação, ajuda. E isso também está ligado à evangelização. Restaurar os desviados. Isso também está incluído na evangelização. Imagine numa cidade como São Luís, aonde nós estamos nesse momento, quantos desviados não vivem nesta cidade? Pessoas que já foram, quem sabe, coristas, professores de escola dominical, diáconos, obreiros, quem sabe até pastores, e hoje estão à margem da vida, desviados, quem sabe até disciplinados da igreja. Essas pessoas podem voltar para Jesus e novamente ter um encontro com Ele, ter sua aliança espiritual renovada e voltar a viver aquela vida cristã abundante que tinha antes. Quem sabe se como resultado desse congresso, muitos irmãos e irmãs não vão sentir o peso, a visão espiritual de buscar os desviados. Famílias inteiras, indivíduos também. Então, o alvo completo, à luz dos evangelhos, especialmente das epístolas, salvar os perdidos, discipular os novos crentes, assistir os crentes em suas dificuldades de toda espécie e restaurar os desviados, levá-los de volta a Deus e à comunhão com a igreja. E citei na apostila alguns exemplos, como menores de rua, favelados, que é um dos problemas sociais que não é somente o Brasil, mas muitas outras nações enfrentam, umas mais e outras menos, de menores de rua. Que muita gente só faz dizer menores de rua. Isso já é um eco da imprensa secular. A verdade não é bem essa, não. A verdade é outra. Costuma-se dizer também mães solteiras. Mães solteiras. Interessante, só se fala de mãe solteira. Por que não se fala também de pai solteiro? Por que só diz mãe solteira? E por que não se fala no pai solteiro? Por que essa discriminação? Menores de rua. Mas, meus irmãos, no caso não é bem o de mãe solteira, não é bem o de pai solteiro. O caso não é bem do menor de rua, o problema está no lar. Se nós tivermos lares cristãos equilibrados, lares estabelecidos dentro dos padrões de Deuteronômio, dentro dos padrões dos Salmos, dos Provérbios, do Novo Testamento, não teremos esse tipo de problema, a não ser os problemas costumeiros. Então, o problema está, de fato, no lar. Acontece que hoje, para tristeza nossa, o lar resolveu. Eu estou dizendo lar cristão. Que alguém poderá pensar que eu estou falando em lares incrédulos. Não, lar cristão. O lar cristão resolveu abandonar os padrões bíblicos. Alguém poderá pensar que eu estou usando uma linguagem contundente e muito forte. Mas enquanto você não me provar o contrário, eu continuo dizendo: o lar cristão resolveu abandonar os padrões bíblicos. Ou seja, rapaz e moça, quando casa hoje, não tem o menor interesse em observar os padrões bíblicos. E o resultado estamos vendo hoje em dia. Uma geração inteira de pessoas, adolescentes, problemáticos de toda espécie, e em parte vem disso. Ou seja, o lar resolveu abandonar os padrões bíblicos. Deus reservou para o lar cristão, um papel maravilhoso. Mas o lar resolveu abandonar a formação moral, a formação espiritual, a formação cristã. E o lar atualmente só vem cuidando, em parte, de formação intelectual. Em parte por quê? Porque o lar também não se preocupa com aquilo que a criança lê, aquilo que ela vê, aquilo que ela estuda. E só se preocupa com médico, calçado, escola, saúde da criança. E os outros lados da formação. Citei aqui favelados, estudantes, eu digo aqui de todos os graus, desde o maternal até o 3º grau, artistas, profissionais, políticos,
O político é um pecador igual ao outro. Sim, mas o político é uma pessoa culta, é uma pessoa... Mas não há diferença nas almas. O mesmo evangelho poderoso, o mesmo evangelho transformador, que alcança o iletrado, alcança a pessoa inculta, com o mesmo poder, com a mesma potência, ele alcança o político também. Autoridades, comerciantes, adolescentes, drogados, moralistas. O moralista tem uma vida aparentemente linda, uma vida exemplar, mas está perdido. De que adianta ser moralista então? Se a pessoa está perdida, é preciso que essa pessoa receba o evangelho. Religiosos, prostitutas, alcoólatras e crianças, eu coloquei em casa, na rua, na escola, no lazer. No segundo caso, eu disse no primeiro caso, agora no segundo caso, falha de estratégia na evangelização. E citei alguns exemplos. Jerusalém. Quem é que não sabe aqui esta manhã que a igreja como tal começou a evangelizar em Jerusalém, porque foi lá que Jesus morreu, foi lá perto, ao lado da cidade que ele ressuscitou, foi lá também bem perto que ele retornou ao céu, e foi lá que os primeiros foram batizados com o Espírito Santo, foi lá também que a igreja teve a sua primeira dose de organização, quando a igreja separou aqueles primeiros diáconos e começou então a igreja a sua trajetória. Mas a igreja não ficou somente ali. Eu citei o caso de Antioquia. Por que é que a igreja não manteve a sua sede em Jerusalém? Aparentemente não seria o caminho certo. Jerusalém, a cidade sagrada, Jerusalém, a cidade do grande rei, Jerusalém, a cidade que eu escolhi para colocar o meu nome, Jerusalém, a cidade famosa, enfim. Entretanto, logo cedo, passou o que nós chamaríamos de sede, de centro de operações, passou para Antioquia. Antioquia, uma cidade gentílica, Antioquia, uma cidade que não tinha nada de ser cidade judia. Por quê? Estratégia na evangelização. Jerusalém era uma cidade tipicamente judia, mas Antioquia, não, Antioquia era uma encruzilhada de estradas, que naquele tempo era a capital da Síria, um centro tremendo de intercâmbio. Estratégia na evangelização. Citei em seguida o caso de Éfeso. Agora, Éfeso não, Antioquia ficava ao norte de Jerusalém, mas Éfeso não. Éfeso ficava a oeste. Agora imagina, irmão, se quando Deus falou para Paulo seguir para a Ásia Menor, suponhamos que ele tivesse seguido para o Oriente. Você sabe que até hoje o Oriente continua enfrentando grandes dificuldades, com aquele conglomerado de religiões orientais terríveis, mas graças a Deus que ele obedeceu ao Espírito e rumou para o Ocidente. Nós somos ocidentais. Na providência divina, ele rumou para o Ocidente e foi estabelecer-se em Éfeso. Éfeso era a porta de entrada da Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Um centro também tremendo de intercâmbio. Paulo sabia que dali o evangelho seria esparzido para toda aquela região. E interessante que quando você estuda Atos capítulos 18 e 19, você nota como foi que aquele homem de Deus submeteu-se às estratégias do Espírito Santo. A Bíblia conta que quando ele chegou em Éfeso a primeira vez, ele não pregou abertamente, não. Ele não fez cruzadas em público, não. A Bíblia conta que primeiramente ele visitou as casas. Visitou as casas e ganhou convertidos, ganhou pessoas para Jesus em casas. Ou seja, lançou as bases. E diz que em seguida ele visitou sinagogas de judeus. E outra coisa, e demorou pouco tempo. A Bíblia conta que os irmãos chegaram para ele e disseram: fica aqui, demora aqui, permanece aqui. Ele disse: não, querendo Deus, eu voltarei. O que era aquilo? Estratégia? Alguém que não tivesse a visão do Espírito Santo diria: mas ele estragou a oportunidade, pois a seara estava madura. Ganhou alguns convertidos em lares,
visitou alguns lares, visitou alguns judeus, tomou conhecimento da situação, apalpou o campo e foi adiante. Daí a 2 anos ele voltou e a situação já estava 100% pronta para iniciar um grande trabalho. E de Éfeso, o trabalho se esparziu para toda aquela Ásia Menor. Então, será que nós, individualmente e como igreja local, estamos seguindo, buscando e seguindo diretrizes do Espírito Santo? Ou simplesmente nós nos reunimos numa comissão e aprovamos e desaprovamos e decidimos sem a predominância do Espírito Santo? Pode haver erro de estratégia. Citei o caso de Roma. Ora, Roma era a capital do mundo naquele tempo. Roma era uma metrópole de mais ou menos 1.500.000 habitantes. E agora o homem de Deus, Paulo, encontra-se em Roma, capital do mundo. Há pessoas que por falta de visão só pensam em coisa pequena. Ele acha que o mundo é apenas aquele pouquinho que ele conhece. Mas graças a Deus que Paulo abriu sua mente para o Espírito Santo dar-lhe toda a visão, uma visão global e panorâmica. E ele chegou um dia a dizer para o rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, havia uma coisa na alma do apóstolo Paulo, no seu espírito, que o impulsionava para frente, que dava-lhe convicção e firmeza nos seus atos. Era a visão que ele tinha da obra. Porque não é brincadeira o que aquele homem sofreu: prisões, ameaça de morte, espancado várias vezes. Entretanto, cada vez que ele se recuperava do seu sofrimento, ele avançava para frente, movido por quê? É verdade que ele tinha sangue judeu em suas veias. É verdade que quando estudamos o Novo Testamento, descobrimos que ele tinha um temperamento arrebatado. Mas acima de tudo, ele tinha uma visão espiritual dada pelo Espírito Santo. De modo que ele foi parar em Roma, a capital do mundo. Estratégia, é o que nós estamos colocando aqui. Há uma tendência de nossas igrejas principais situarem-se apenas em áreas menos favorecidas, como se o valor das almas variasse entre pobres e ricos, letrados e iletrados. É claro que eu não estou colocando isso aqui em termos gerais. Deus pode dirigir uma pessoa a estabelecer-se num lugar menos privilegiado. Mas por que procuramos sempre os lugares menos privilegiados, como se houvesse distinção entre as almas? Então vejamos o caso de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. O caso de Antioquia, que era a capital da Síria. O caso de Roma, que era a capital do mundo. Agora é claro que não vamos desprezar os lugares menos importantes. A Bíblia cita no Novo Testamento lugarejos que receberam a maior atenção dos obreiros daquele tempo. Cite em seguida outro ponto em que poderemos ter falhado: organização e organismo. Todos sabem que a igreja de Deus, como corpo místico de Cristo, é um organismo chamado de corpo, e é um dos assuntos mais esclarecidos no Novo Testamento. Nas epístolas, a partir de Romanos, Coríntios, a partir do capítulo 12, e outras grandes epístolas, descrevem muito bem a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo da igreja de Deus como o corpo de Cristo. E que corpo é esse? É o conjunto de todos os cristãos salvos pela graça que compõem este corpo místico. E nós bem sabemos que, tomando como base o nosso corpo humano, o corpo é uma coisa viva, dinâmica, e outra coisa constituído de muitos órgãos. Você tem o seu corpo e sabe disso. Constituído de cabeça, tronco, membros e de um conjunto tremendo de ossos e tendões e funções. Como é que tudo isso funciona integrado? Só Deus sabe. Eu mesmo fico maravilhado como é que o corpo funciona bem quando nós temos boa saúde. E Deus compara a sua igreja com um corpo. É tanto que ele chama a igreja de corpo, certamente para nos mostrar as lições que um corpo revela.
Significa que no corpo humano, existe a um tempo só diversidade, porque é um grande conjunto de órgãos e funções, e ao mesmo tempo unidade. Há unidade na diversidade, e na diversidade a unidade. Ele quer que na igreja haja a mesma coisa. E aonde é que está havendo isso hoje? Grande parte da igreja vive em contendas e divisões. É uma vergonha que hoje o corpo de Cristo está fracionado em, se eu não me engano, são 13.200 denominações. Veja, um absurdo. 13.200, e muitas vezes brigando entre si e sem cooperarem um com as outras. E eu só estou citando isso dessa maneira tão enérgica porque esse é um congresso cristão. Certamente os irmãos não vão fazer disso um assunto para comunicar-se e comentar com descrentes. E nem estou querendo dizer que deve haver no mundo apenas uma denominação. Não, porque a união que eu me refiro aqui, a unidade, é principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Mas a verdade é que o corpo de Cristo está fracionado em tanto tipo de pedaços que é incrível. Lembremos que a igreja, em primeiro lugar, é um organismo, é um corpo, e que pela misericórdia de Deus pertencemos a este corpo. Mas a igreja também carece de organização e ordem. Mas temos que ter cuidado que essa organização não pode nem deve ser excessiva. Do contrário, o exagero de organização vai travar o avanço da obra. Organização e organismo. Apesar da igreja ser um organismo vivo, ela necessita de organização. Como vemos através do Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 6. Ela carece de organização, contanto que ela não seja excessiva, a ponto de servir de estorvo ao seu progresso. Citei o caso aqui de lutas internas. Certamente Satanás, ele influi muito nisso. O tempo perdido para resolver problemas internos seria ganho, seria utilizado no esforço de evangelização. E com muita franqueza eu chego a dizer aqui na apostila que, infelizmente, grande parte dos problemas são causados por obreiros, quando devia ser o contrário. Há obreiros que estão dando mais trabalhos à igreja do que os próprios membros. Certamente aqui no auditório tem muitos irmãos e irmãs a quem Deus chamou ou está chamando para a sua obra. Se Jesus demorar, é claro que nós que já temos idade adulta, idade madura, nós não vamos conseguir remoçar. Nós podemos, com a ajuda de Deus, conservar a idade até um certo tempo. Mas chega um limite. E depois vamos parar na sepultura. E Deus conta com quem para levar a sua obra adiante? Ele conta com você, com vocês. E certamente aqui esta manhã, certamente há muita gente aqui que tem convicção de que Deus já o chamou ou está chamando para o seu trabalho. Tanto para o trabalho no sentido local, para servir a congregação, como trabalho no sentido geral, ou seja, para pertencer ao ministério evangélico. Se é verdade, meu irmão, se é verdade, minha irmã, então toma cuidado, adquire uma sólida formação ministerial. Eu entendo que uma das tarefas mais sagradas, uma das tarefas mais sacrossantas, uma das tarefas de maior responsabilidade para a igreja é a formação de obreiros, a formação e o treinamento de obreiros. Um obreiro do Senhor com má formação ministerial é uma fonte de problema, primeiro para ele mesmo, mas também para a igreja que ele dirige, para o campo que ele dirige, para a função que ele exerce. Formação ministerial. Então estamos enquadrando nesse pensamento organização e organismo. A igreja é primeiramente um organismo vivo, o corpo místico de Cristo. Isto é,
quem é salvo pela graça. Uma pessoa que não é nascida de novo, ela pode ser membro da igreja local e não ser membro do corpo de Cristo. Não, eu não estou falando aqui da igreja local como congregação. Estou falando em igreja como corpo de Cristo no sentido universal. Todo crente salvo pela graça, ele é membro deste corpo maravilhoso, do qual a cabeça é Cristo. E a congregação local, se for uma congregação de salvos, faz parte também deste corpo. Este corpo precisa de organização. De organização. Em muitos lugares a organização é omissa, mas em muitos lugares é excessiva. Uma das razões, já cobrimos este ponto. 10. Abandono dos padrões de vivência e conduta espiritual dos crentes, como manifestos em Atos 2. Eu não tinha a menor noção de que o pastor Valdir Bícego iria cobrir este ponto. É uma maravilha. Significa que o Espírito de Deus estava nos guiando, porque o mesmo pensamento me veio quando preparei essas notas. Ou seja, abandono dos padrões de vivência e conduta espiritual dos crentes, como manifestos em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é um verdadeiro manual da igreja, onde encontramos em resumo todos os pontos vitais de uma verdadeira vivência cristã. Observemos que em Mateus 3,14, antes de Jesus mandar os discípulos pregar, instruiu para que estivessem com ele. Você pode tomar e ver Marcos 3,14, que está em consonância com o capítulo 2 de Atos. Marcos 3,14. E vamos ler também o versículo 13. Está tão ligado que é quase que impossível separá-los. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Isso foi quando Jesus estava chamando homens para o apostolado. E nomeou 12 dele. Eles não se nomearam a si mesmos, foram nomeados por ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Veja, primeiramente para que estivessem com ele. E isso, meus irmãos, nunca vai mudar se quisermos ter êxito, vitória e frutos do ministério. É preciso primeiro estar com ele, viver com ele, em comunhão com ele, aprender com ele, em oração, em meditação, em reflexão, para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Ou seja, o trabalho é secundário e muita gente acha que não. Eles se entregam ao trabalho do Senhor de uma maneira total. Bom, façamos isto sim, mas nunca nos esquecendo que a prioridade não é o trabalho. A prioridade é estar com ele, em comunhão com ele, unido a ele, recebendo dele o que nós necessitamos para fazer o trabalho: a graça, a unção, a visão, a direção. Se isso não acontecer, vamos terminar fazendo o trabalho do Senhor com as nossas forças, com a nossa cabeça, com a nossa visão, e aí vai tudo fracassar. É em comunhão com ele que recebemos o que necessitamos para fazer a obra do Senhor. Ele nomeou para que primeiramente estivessem com ele. Meus irmãos, esse padrão é o padrão bíblico, é o padrão divino. Primeiro precisamos estar com ele para aprender, para receber, para nos fortalecer, para sermos ungidos. Ungidos que eu digo para o trabalho, porque existe a unção na Bíblia em dois sentidos, você bem conhece. 1 João trata muito disso, a unção que recebemos dele, a unção que permanece. Não, aqui eu estou me referindo à unção para o trabalho específico que Deus nos entrega. Voltando para concluir o assunto, antes de Jesus mandar os discípulos a pregar o Evangelho, instruiu-os para que estivessem com ele. E o resultado qual foi? O resultado foi que eles evangelizaram, e depois, no livro de Atos dos Apóstolos, eles
tiveram momentos preciosos com Jesus depois de ressurreto. Todos aqui sabem que depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu algum tempo aqui na terra. E a Bíblia diz que aquele tempo que ele esteve aqui na terra foi instruindo os discípulos, dando-lhes mandamento. E que lições preciosas não foram aquelas? A Bíblia não revela o que foi. Mas eu faço uma ideia. Como não terá sido glorioso o ministério pós-ressurreição de Jesus com os seus? Foi um ministério que o mundo não tomou conhecimento. Até que chegou a hora que ele, depois de lhes ter instruído, a Bíblia diz que levou-os fora até Betânia. Levou-os fora, a Bíblia diz. Ninguém deve sair fora se não for guiado por Jesus. Levou-os fora até Betânia. Veja só, Jerusalém não teve o privilégio de ver Jesus ser assunto aos céus. Na opinião de alguém, Jerusalém devia ter tido esse privilégio. Não, Jerusalém só teve mesmo a oportunidade de participar da sua morte, dos seus sofrimentos e da sua ressurreição, pois ele ressuscitou ali, aonde estava sepultado. Mas Jerusalém não teve o privilégio de participar da sua ascensão. A Bíblia diz que ele levou-os fora. É duro rejeitar a Cristo. É duro rejeitar a Cristo. Jerusalém não teve esse privilégio. Ele levou-os fora até Betânia. Betânia era um lugar muito amado por Jesus. A Bíblia diz que ele costumava passar as noites ali. Lá estava aquela família muito amada de Lázaro e suas irmãs. Foi lá também que aconteceu aquela história do jumentinho. Então Betânia está muito ligada com a vida particular de nosso Senhor Jesus Cristo. Levou-os até lá. E eu acredito que isso tenha sido uma manhã muito cedo. Por que não? Ele ressuscitou ainda de madrugada. Eu acredito que a ascensão deve ter sido também muito cedo. E certamente ele chamou os 11, pois agora faltava um, e disse: sigam-me. E por certo não disse para onde. Ninguém questionou. E podemos ver aquele grupo agora de 12. Jesus com mais 11. Passos firmes. Certamente uma manhã muito cedo. Até que chegaram a um ponto que ele parou. Até Betânia, diz a Bíblia. Até Betânia. E a Bíblia diz que ele chegando ali, levantando as suas mãos, os abençoou. Aquela bênção é sua esta manhã. Aquela bênção é nossa. Aquela bênção atravessa os séculos e continua em operação. Isso me faz lembrar do que aconteceu no livro de Gênesis. A Bíblia diz que quando Deus terminou a criação material, diz que ele abençoou. A Bíblia diz que quando ele terminou a criação, terminou com o homem e a mulher. Depois que ele criou o mundo material e o mundo animal, ele criou o homem e a mulher. E a Bíblia diz em Gênesis 1:28, e os abençoou. Mas aquela foi a bênção do mundo material. Mas agora certamente se tratava de uma nova ordem. A ordem espiritual, a nova criatura em Cristo. Levantando suas mãos, os abençoou. Meu irmão, não aceite maldição, não aceite negativismo. Sempre que o demônio vier para você com a ideia de não vai, não presta, não serve, não posso, responda com aquelas palavras: e os abençoou. Aquela bênção é nossa por Cristo. Nós não temos nada com maldição. Nós não temos nada com falta de poder, com negativismo. Nós temos a ver com a bênção. A bênção é nossa pela misericórdia e a graça de Deus. Haverá alguém esta manhã com a ideia de nós não podemos, nós não queremos. Levantando suas mãos, os abençoou. Aquela bênção. Qual é a bênção que nós precisamos esta manhã? É a bênção da salvação? Está naquele pacote maravilhoso. É a bênção do perdão? É a bênção da renovação? É a bênção do batismo com o Espírito Santo? É a bênção da cura divina? É a bênção de uma vida vitoriosa? Vitoriosa. Lembremos-nos, a expiação que Jesus efetuou é primeiramente para os crentes. É a Bíblia que diz em 1 João, ele é a própria
propiciação pelos nossos e também pelo mundo todo. Então, de quem é a bênção primeira? A bênção primeira é para a igreja. Então, nós estamos de parabéns. Recebamos a bênção esta manhã. Ele é a propiciação pelos nossos. Significa que o povo de Deus peca. E como peca? Mas graças a Deus, que a sua propiciação é primeiramente pelos nossos pecados e também pelos de todo mundo. Muitos crentes, eles têm muitas vezes um pecado predileto que os domina. Qualquer crente sabe disso. E esse pecado, esse hábito que domina, é uma fonte de fraqueza, é um obstáculo na vida e impede que Deus use aquela pessoa. Lembremos-nos, ele é a propiciação. Sabeis o que é propiciação? Propiciação é um termo teológico profundo e significa o preço pago, espiritualmente falando, para cancelar, perdoar, destruir, neutralizar o nosso pecado. E o sangue de Jesus fez isso uma vez para sempre. Significa que nós não temos razão nenhuma para ser escravo de ninguém espiritualmente falando, nem escravo da carne, nem escravo do diabo, de nada, porque o sangue de Jesus já efetuou libertação, expiação eterna para sempre. O que falta é esse crente tomar conhecimento disso e pela fé, ele disse em meu nome. Por que é que muitos crentes não são batizados com o Espírito Santo? Porque, coitados, às vezes, devido à falta de visão espiritual, eles pensam que serão batizados porque são melhores ou piores. Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome. É claro que a pessoa precisa ser salva. É claro que está escrito lá em Atos capítulo 5, o Espírito Santo que ele deu àqueles que o obedecem. Mas acima de tudo, meu irmão, é pela fé no nome dele. Clama o batismo em nome de Jesus, querendo dizer o seguinte: Jesus, o batismo já é meu, porque tu já o obtiveste para mim. Então em teu nome, é pela fé em seu nome. É pela fé em seu nome que nós somos salvos, que nós somos batizados, que nós somos curados. Ou seja, eu sou batizado com o Espírito Santo, não é porque eu sou crente, é pela fé no nome dele. Ah, mas Senhor, batiza-me porque eu sou crente. Então talvez eu estou querendo dizer que eu tenho algum merecimento. Meus irmãos, nós não temos mérito nenhum, os méritos são de Jesus. Deus nos vê através dele e nisso está a nossa vitória. A Bíblia diz que levantou suas mãos e os abençoou, e aquela bênção continua fluindo. E apartou-se dele, mas agora ele podia se apartar. Eu não sei quantos minutos levaram lá naquele monte. Pelo menos 40 dias antes. Mas chegou a hora que ele podia se apartar. Mas agora ele podia, porque eles estavam abençoados. E logo depois eles eram batizados com o Espírito Santo e começaram aquela trajetória gloriosa de evangelização que chegou até nós. Eu acredito que o nosso tempo agora esgotou para a outra parte que certamente será introduzida pelo pastor Samuel. Se não for,